Glória a Deus. Estamos na série que tem como tema coragem. Coragem, e eu quero compartilhar com vocês a segunda mensagem hoje. Está baseado em Josué capítulo 8, versículos 1 e 2. Mas antes de ler a palavra de Deus, vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai. Meu Jesus, obrigado porque temos o privilégio de estarmos na Tua presença, estamos em comunhão contigo, mas também podemos estar desfrutando aqui de momentos da Sua manifestação em nosso meio. Pedimos que neste momento o Senhor fale profundamente em nossos corações, que a gente não apenas ouça, mas que a gente deseja aprender contigo, para não somente ouvir, mas para colocarmos em prática a Tua palavra. Fala conosco, Pai, nesta noite e me usa em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Queridos, eu tive o privilégio de, alguns tempo atrás, preparar algumas mensagens que tenho sobre o tema coragem, baseado no livro de Josué. E eu acabei escrevendo um pequeno livro, título Coragem, lições que aprendemos com Josué, e eu disponibilizo para todo visitante que vem à igreja, a gente dá de graça para essas pessoas esse livro. Então, se você, por acaso, ainda não tem esse livreto, temos apenas alguns ali, e eu vou fazer o seguinte nesta noite, diferente. Não é vendido, tá bom? É doado para as pessoas, eu faço e distribuo, e eu dou isso aí para quem é visitante, que vem pela primeira vez da igreja. Então, você que é visitante vai ganhar esse livro hoje. Mas eu quero dizer o seguinte, se você não tem esse livro ainda, os 5 primeiros que vierem me procurar após o culto, eu vou pedir para André separar lá, para dar de graça, tá bom? Então, se você quer, os 5 primeiros que me procurarem, que vierem aqui falar comigo, me dar um abraço, parabenizar pelo livro, tá? Se você é 5 primeiros, você vai ganhar um livrinho, você vai lá para sua casa, um livrinho sobre Josué, está aqui sobre coragem, tá bom? Então, os 5 primeiros, por favor, Júnior, separa 5 para mim e deixa separado 5 aí de graça para o pessoal dar e receber isso aqui de graça, tá bom? Amém. Josué capítulo 8, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Então o Senhor disse a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra a cidade de Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Amém. Queridos, interessante é o seguinte, existe uma coragem que todos nós admiramos, a coragem de começar algo, quem sabe casar, quem sabe abrir uma empresa, abrir um negócio, começar um trabalho novo, iniciar um ministério, mudar de cidade, mudar de país, dar sempre o primeiro passo, é sempre uma coisa boa, porque temos expectativa de que aquilo dê certo, de que aquilo funcione. E eu parabenizo as pessoas que têm coragem para fazer isso. Começar algo novo, começar tudo diferente e arriscar na vida. Isso é algo maravilhoso e isso é coragem para poder fazer. Mas existe uma coragem muito difícil, muito mais difícil do que essa. É a coragem de recomeçar. A coragem de tentar de novo. A coragem de começar de novo. Porque começar, eu sei que é difícil. Mas recomeçar algo, em especial depois de uma derrota, é sempre muito mais difícil. É fácil acreditar antes da primeira tentativa. O difícil é acreditar quando você já tentou e deu errado. Como é que a gente pode convencer uma pessoa a abrir uma outra empresa depois que perdeu tudo e faliu? É difícil, né? Como é que é convencer alguém a perdoar e confiar em outra pessoa de novo, depois que foi traído? Como convencer alguém a servir outra vez, depois de uma grande decepção com pessoas? Como convencer alguém a orar mais vezes, de novo, e de novo, e de novo, quando você não vê nenhuma resposta da parte de Deus? É difícil. É difícil. Porque uma coisa é você começar, a segunda coisa, e algo difícil, é você recomeçar, tentar de novo, começar de novo. E tudo isso é algo difícil.
E o texto que a gente está falando sobre exatamente sobre isso. Recomeçar. É isso que Jesus está falando, recomeçar. Poucos dias atrás, nesse texto aqui, né, capítulo 7 em especial, Israel havia vivenciado algo extremo. Alguns capítulos a gente pode ver isso. Quando o povo atravessou o Rio Jordão, encarou uma pequena muralha, na verdade, a maior muralha que podia existir lá em Israel, que é a muralha de Jericó. E por incrível que pareça, Deus derrubou aquelas muralhas de forma extraordinária. Foi uma vitória extraordinária, impossível de ser entendida aos olhos humanos ou da própria força humana. Mas logo depois disso, pouco tempo depois, então veio a estratégia de avançar e conquistar a cidade de Ai. Uma cidade morada, uma cidade pequena, poucos habitantes, uma cidade muito menor, com poderio militar muito pequeno, sem muitos recursos, sem muita riqueza, humanamente falando, fácil de conquistar. Nem se comparava com Jericó. Por isso Josué e todo o seu exército, todo aquele povo resolveu invadir e tentar destruir a cidade de Ai, mas não consultaram ao Senhor, diz a palavra de Deus. E se deram muito mal. Se deram muito mal. Saíram derrotados. E olha como diz o texto, Josué capítulo 7, versículos 4 e 5. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, olha o que aconteceu. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. A derrota não foi apenas a morte de 36 pessoas. O texto diz que o coração daquele povo se derreteu, ou seja, a vergonha tomou conta. Os pensamentos de que o que está acontecendo tomou conta daquele povo. Eu imagino as perguntas comuns a muitos deles. Algo que eu também faria, essa é uma pergunta. Mas Deus não prometeu estar conosco, cadê o Senhor? Ele não disse que ninguém poderia resistir a nós, cadê o Senhor? Então por que isso aconteceu? Essas perguntas fazem muito sentido para quem viveu, para quem passou uma grande perda. Deus havia dito a Josué, em Josué 1:5, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E quando eu vejo isso e vejo a situação do que aconteceu com eles na cidade de Ai, surge então a pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? Será que Deus mudou de ideia? Será que a promessa falhou? A resposta é simples, não. Deus não mudou e nem a promessa falhou. Nós vamos ver sobre isso na mensagem de hoje. O capítulo 7 de Josué explica por que Israel caiu, foi derrotado, passou vergonha, sofreram. Tiveram uns 36 mortes. E o capítulo 8, que a gente leu no começo, mostra como Deus levanta quem caiu. E isso nos leva, talvez, a duas perguntas que eu fiz para o texto, para estudá-lo. Como é que Deus devolve coragem para quem perdeu a coragem? Como é que Deus faz alguém voltar ao lugar da sua maior derrota? Josué capítulo 8 responde mostrando que a coragem para recomeçar não aparece apenas de uma vez. Ela nasce de um processo. E o processo é simples. Primeiro Deus restaura o coração e depois fortalece a fé. E por último, Ele ensina essas pessoas a dar passos de obediência ao Senhor. Simples assim. O processo de Deus envolve restaurar o coração, envolve fortalecer a fé e envolve ensinar o povo a dar os passos em obediência à voz de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite. Como é que funciona esse processo da parte de Deus? A primeira coisa, a coragem nasce quando voltamos nosso coração para Deus. Quando voltamos o coração para Deus. Depois da derrota de Ai, Josué e os seus líderes
Eles caíram com o rosto em terra diante do Senhor. E Josué fez perguntas que talvez muitos de nós já fizemos quando a gente perde alguma coisa, quando a gente é derrotado, quando a gente é fracassado, quando a gente passa decepções. Olha o que diz o texto, Josué capítulo 7, versículos 7 a 9. Diz o seguinte, Josué disse, soberano Senhor, porque fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão? Que poderei dizer, Senhor? Agora que Israel fugiu dos seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Josué não está somente triste. Josué está confuso. Está muito confuso. Interessante que ele faz questionamentos com o Senhor. Ele olha para a derrota e pergunta, Deus, e agora? Nós vamos morrer agora. O vexame foi grande demais. O povo vai saber do que aconteceu. A vergonha será enorme. E o que Deus responde a ele? Resposta direta da parte de Deus. Aliás, ele é mestre em responder assim. O que Deus disse para Josué? Ei, levanta. Levanta. Israel pecou. Josué perguntou por quê? O que vai acontecer com a gente? Nós vamos morrer, vai acabar com tudo, não vai sobrar nada. E Deus disse, levanta, levanta. Israel pecou. Nós somos iguaizinhos a eles. Quando as coisas estão erradas, quando a gente fracassa, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, quando sai do nosso controle, queremos entender o porquê, queremos explicações, queremos compreender o que está acontecendo, enquanto que Deus deseja primeiro tratar o nosso coração. Deus sempre faz isso. Quanto mais você pergunta por quê para Deus, mais você vai perceber que Ele não vai te responder o porquê, mas Ele vai tratar o que está motivando o seu coração, o que está dentro de você. Deus está dizendo, o problema não era a cidade de Ai, o problema era o pecado escondido no acampamento. Que pecado foi esse que Deus acabou tendo que expor? Uma pessoa chamada Acã, um dos líderes de Israel. Quando eles invadiram Jericó, Deus havia dado uma ordem, não pega nenhum dos despojos, não pega nenhuma das riquezas naquele lugar, não pega nada, não fique com nada. Mas Acã, ganancioso, interesseiro, quando viu a fortuna que tinha em Jericó, pegou, escondeu, colocou na sua barraca, escondeu, fez um buraco na sua barraca, escondeu a riqueza lá dentro. Mas a gente acha que esconde das pessoas o que a gente faz. Mas não se esconde de Deus nada. Deus vê tudo. E o pecado de um homem contaminou não somente a ele e toda a sua família, mas contaminou toda a comunidade, contaminou toda aquela igreja, todo aquele povo, na verdade. Nós precisamos entender, queridos, que a promessa de Deus nunca foi uma autorização para viver de qualquer jeito. Deus havia dito, eu estarei com você o tempo inteiro. Ninguém irá resistir a você. Deus disse isso mesmo, aquele povo, através de Moisés, de Josué. Mas precisamos entender, queridos, que a promessa que Deus disse, que estaria com ele, nunca foi uma autorização para viver de qualquer jeito. Eu posso viver de qualquer jeito, Deus está comigo. Não funciona assim com o Senhor. Deus continua sendo fiel. Ele leva muito a sério a aliança que Ele faz com a gente. Interessante que quando eu olho um pouquinho para trás, a geração que saiu do Egito, inclusive envolve a vida de Josué, também recebeu promessas da parte do Senhor, também viu milagres, também atravessou o Mar Vermelho, mas esse povo questionou o Senhor, brigou com Deus, questionou Moisés, se irou com Moisés. Esse povo duvidou de Deus,
Esse povo morreu no deserto. Morreu no deserto. Não porque Deus falhou, não porque as promessas não funcionaram, mas porque endureceram o coração deles e deixaram de confiar e obedecer no Senhor e nas suas palavras. Agora Josué está diante da mesma encruzilhada. Talvez ele tenha perguntado, será que a história vai se repetir? Vão ficar presos nesse lugar por anos, sem poder usufruir da promessa que Deus deu? Ou o povo vai permitir que Deus trate o coração deles? Deus deu uma ordem para Josué, se levante e vá tratar esse assunto. Ele não quer que a história se repita entre o povo de Deus. Então, ele expôs o pecado que aconteceu. O povo, a comunidade se arrependeu. A disciplina veio sobre a família de Acã. E a restauração da comunhão voltou a ter entre aquele povo. E Deus volta a dar a direção a eles. Isso me ensina algo tremendo nesse texto. Muitas vezes nós queremos que Deus mude rapidamente as circunstâncias, que mude o que a gente está vivendo, que trate com o problema que a gente está passando. Queremos que Deus abra a porta, queremos que Deus resolva problemas, que faça milagres, que tire a nossa dor. Mas Deus tem um processo que sempre é diferente do que a gente imagina. Ele está mais interessado em transformar quem nós somos do que apenas mudar aquilo que a gente está vivendo. Precisamos entender que o pecado, queridos, ele é real, ele nos afasta de Deus, ele tira de nós a sensibilidade da voz de Deus, ele impede o nosso coração de perceber o agir de Deus, ele cega os nossos olhos para perceber a ação do Senhor. Quanto mais vivemos na prática do pecado e sem confessar, sem reconhecer que Ele está, a gente está endurecendo o nosso coração. Mas para Deus, queridos, é muito claro. Para Ele o maior problema, entenda muito bem isso. Para Deus o maior problema não é o pecado. O maior problema para Deus é você permanecer no pecado. É lá que é o problema para Deus. Permanecer caído no pecado significa que você endureceu o seu coração, que você não aceita mais a palavra do Senhor, que você não aceita mais a vontade de Deus. Significa que os seus sentimentos são mais importantes do que a vontade de Deus. As suas ideias são mais importantes do que a vontade de Deus. Endurecer o coração é esconder o pecado do orgulho, é viver justificando a sua desobediência. E você precisa entender, queridos, coração endurecido te afasta de Deus, te deixa longe de Deus. O coração endurecido leva a gente a viver o orgulhoso, sem desejar perdoar quem feriu a gente, sem tomar a iniciativa de falar para as pessoas que a gente errou ou que a gente feriu alguém. A mágoa, o ressentimento é o sinal de que a gente está com o coração endurecido. O orgulho é o sinal de que a gente fechou nosso coração. E precisamos entender que o coração endurecido afasta você de Deus, te distancia da presença do Senhor, te deixa insensível à voz de Deus. A gente se perde quando a gente está com o coração assim, não consegue ouvir do Senhor. Por isso Deus deseja primeiro tratar o meu e o seu coração, e não as circunstâncias. Se o pecado, o orgulho, o coração endurecido é uma realidade da sua vida, só existe um meio de você corrigir isso em você. Reconhecendo que você é pecador. Reconheça que você é pecador. Se arrependa disso. Confesse o seu pecado ao Senhor. Se for necessário, confesse para alguém se for necessário. Quebre o seu orgulho. Isso vai te reaproximar de Deus. Esse é o caminho que Deus escolhe. Guarde uma coisa, queridos. Nada pode mudar na sua vida se o seu coração não mudar primeiro. No reino de Deus funciona assim. As coisas não mudam ao nosso redor se primeiro nosso coração não for transformado e não for mudado. A coragem para recomeçar nasce quando voltamos para Deus. E quando a comunhão é restaurada, algo maravilhoso acontece. Deus volta a falar. Segundo ponto, a coragem, ela cresce quando ouvimos a voz de Deus. Quando voltamos nosso coração para Deus, nós descobrimos
que ele continua falando com aqueles que têm um coração disposto a ouvi-lo. Olha que Josué, o Senhor disse para Josué, capítulo 8, versículo 1, nós lemos no começo da mensagem, não tenha medo, Josué, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Aí, eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Na semana passada, eu compartilhei com vocês algo que Deus usa como uma estratégia para nossas vidas. A gente vê normalmente quando Deus chamou Josué para liderar aquele povo, Deus disse o seguinte em Josué capítulo 1, versículo 9, seja forte, meu filho, seja corajoso, não tenha medo, nem desanime. E agora, após a derrota de Ai, Deus praticamente fala a mesma coisa para Josué. Não tenha medo, não desanime. Mas por que Deus repetiu a mesma frase para Josué? Será que Josué estava com medo? Será que ele estava desanimado? Eu creio que não. Eu creio que isso me ensina algo tremendo, queridos. Que quando atravessamos momentos de crise, Deus muitas vezes nos faz lembrar daquilo que já tinha nos falado antes. E sabe por quê? Porque nós temos uma grande tendência, nos momentos difíceis, nossa memória costuma guardar muito mais as derrotas do que as promessas que Deus deu. Esse é um grande erro que a gente tem. Talvez alguém pode perguntar, mas Josué estava com tanto medo assim? Não. Ele entendeu exatamente o porquê disso. Se a gente começar a compreender, ler o texto e contexto, você vai perceber o seguinte, quando você vê Deus dando um recado assim, não temas, eu estou com você, normalmente significa que vem bucha na frente. Ele está querendo preparar você para algo que vai vir na frente. O que Josué tinha que enfrentar na frente? O problema de Josué, queridos, não era a cidade de Ai. Porque a cidade de Ai não era nada. Tipo, vou nem falar a cidade porque o pessoal vai ficar ofendido aqui. Mas, pensa numa coisa. O que a cidade de Ai tinha para oferecer de perigo para aquele povo? Nada. Mas o que Josué tem que enfrentar? Qual era a maior batalha que Josué tem que enfrentar? Era contra a lembrança de Ai. O problema agora que Josué tinha que enfrentar é com a memória do povo que foi lá para a cidade de Ai. Quando eu pensei nisso, eu lembrei do que aconteceu nos Estados Unidos, onde tem aqueles 2 prédios, o World Trade Center caiu, milhares de pessoas morreram, e muitos bombeiros trabalharam nesse dia, ou nesses dias. Como é que eu iria convencer um filho de um bombeiro que morreu naquele lugar a ser um bombeiro? Como é que você convence alguém a voltar num lugar a qual alguém que você ama tanto sofreu? Como é que esses soldados que foi mais de 3.000 soldados, foram para a cidade de Ai, que voltaram feridos, e 36 deles morreram? Como é que você convence a esses soldados e as famílias enlutadas a voltar para o lugar que morreu? Como é que você convence as pessoas a voltar para o lugar da tragédia? Como é que você convence as pessoas a voltarem no lugar que perderam, que passaram vergonha, que passaram lutas? Josué entendeu o segredo, entendeu o que fazer. A única forma de fazer isso é estar apoiado em algo que Deus fala, não apoiado nos seus sentimentos ou nos seus pensamentos. É algo que Deus disse. Deus disse, vá, avance, porque eu vou te dar toda essa terra. Vou te dar o rei, eu vou te dar aquele povo, eu vou te dar aquela cidade. Pode ir. A palavra que Deus pronunciou para Josué foi a motivação para ele. Interessante que a gente tem a tendência de alimentar coisas
que a gente viveu na nossa história. A gente alimenta. E quando a gente alimenta aquilo cresce dentro de nós. Por exemplo, se nós alimentamos o medo cresce em nós. Se a gente alimenta a culpa cresce em nós. Se a gente alimenta a ansiedade, ela cresce. Se a gente alimenta a mágoa, ela também cresce. Se a gente alimenta o ressentimento, ele também cresce. Se a gente alimenta o orgulho, ele também cresce. Mas se a gente alimenta a fé, ela também cresce. Se a gente alimenta a palavra de Deus na nossa mente, ela também cresce dentro de nós. Entende, queridos? E Josué se apoiou no que Deus disse. Isso fortaleceu a fé dele. Deus disse, vamos, a cidade é nossa, a cidade será nossa. A palavra foi dada, foi anunciada, isso serviu como coragem. E tinha que usar agora isso aí como estratégia para motivar todo mundo a voltar naquela cidade, a enfrentar aquilo. O apóstolo Paulo fala o seguinte, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Paulo não diz que a fé cresce apenas quando vemos milagres, quando Deus faz coisas extraordinárias. A fé cresce quando ouvimos e acreditamos no que Deus disse na sua palavra. É por isso que o inimigo trabalha tanto para nos afastar da palavra. Porque ele sabe que uma pessoa sem a palavra rapidamente passa a ser governada pelas lembranças, pelos sentimentos e pelas circunstâncias da vida. Mas uma pessoa cheia da palavra de Deus aprende a enxergar a vida pela perspectiva de Deus, pela palavra do Senhor. Foi isso que Josué fez. A cidade de Ai era a mesma. Ou seja, o problema era o mesmo. Os pensamentos eram os mesmos. O que aconteceu naquele lugar? A lembrança era a mesma. Mas agora o coração de Josué já não era mais o mesmo. Porque ele tinha uma palavra que guiava a sua vida. Uma palavra que orientou a sua decisão de agora em diante. Agora existe um outro detalhe que chama muito atenção nesse texto. Que em Jericó, Deus mandou o povo marchar ao redor da cidade. Marchar ao redor da cidade durante 7 dias. Na cidade de Ai, Deus mudou a estratégia. Deus disse, faça uma emboscada para a cidade. Perceba, as estratégias foram completamente diferentes. Sabe por quê? Porque Deus nunca quis que Israel confiasse somente em métodos. Ele queria que Israel dependesse do Senhor, da voz do Senhor, daquilo que Deus disse. A gente corre um grande risco, queridos, de achar que porque aconteceu uma vez, vai acontecer de novo do mesmo jeito. Se a gente venceu de um jeito, nós vamos vencer de novo do mesmo jeito. Mas Deus não nos chamou para viver de experiências de ontem. Ele nos chamou para caminhar diariamente, ouvindo a sua voz diariamente. No fim das contas, Josué venceu a cidade de Ai, não porque encontrou uma estratégia melhor. Ele venceu porque voltou a confiar na palavra de Deus, na direção de Deus. Isso sempre é um desafio para todos nós. Temos a tendência de agir pela lógica, pelo que a gente conhece e pelos sentimentos. Mas muitas vezes Deus age diferente disso. E a forma dele sempre é melhor. O que a gente tem que fazer é acatar o que ele diz e obedecer, custe o que custar. A coragem cresce quando a voz de Deus se torna maior do que a nossa própria voz. Terceiro e último ponto. A coragem, ela amadurece quando damos o próximo passo. Deus havia restaurado o coração daquele povo agora. O povo havia se arrependido, já tinha restaurado aquele povo. Deus fortaleceu a fé deles com a sua palavra, com a direção que ele deu. Mas não para aí, queridos. Porque só ouvir a palavra não é suficiente para poder vencer uma luta. Só receber a direção de Deus não é suficiente para poder vencer uma luta. Porque ouvir a palavra de Deus não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida de uma pessoa é obedecer a palavra que Deus disse. A forma para ser um vencedor na história, para ter coragem para vencer as lutas, não é somente você ouvir o que Deus falou, mas é você praticar o que Ele mandou você fazer. E quando você entende o que tem que fazer, Deus para de mandar em você. Depois que Deus falou,
Deus fica em silêncio, porque agora está esperando a gente agir. É hora da gente se posicionar. É hora da gente ir avante. Deus não ia vencer a luta por Ai, por Israel. O Israel que tinha que vencer. Mas a ordem era, faça isso, avance, se mova, se mexa. Aí então Deus disse claramente para eles, então não tenha medo, não desanime, que vocês vão vencer. Aí veio o versículo 2 de Josué capítulo 8. Você fará com Ai e ao seu rei o que fez com Jericó e o rei deles. Desta vez, porém, vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Imagine o que essa palavra representou para eles. Deus estava dando para Israel, dizendo o seguinte, vocês vão ter que voltar para o lugar de vergonha. Voltar para o lugar que feriu você. Voltar para o lugar que machucou você. E aí eu quero, quando eu penso nisso, não tem como eu não preparar mensagens e me ver na mensagem. Não trazer a palavra para o meu coração. Alguns anos atrás, quando aconteceu alguns problemas que a gente passou na antiga igreja, que era numa cidade, aqui em New Jersey, após sofrer, alguns irmãos aqui conheceram, sabem o que passou com a gente. Queridos, eu digo a vocês, eu não gostava da cidade, naquela cidade lá. Tem irmãos da igreja que moram lá. Mas eu não gostava de lá. Porque me trazia memória de tudo que eu passei naquele lugar. Eu tinha receio de lá. Tinha receio. E eu sei que não foi só comigo. Foi com a minha família. Porque fizeram com a gente naquele lugar foi terrível aos nossos olhos. Ficou marcado em nossa história. 2017 foi o ano que a gente sofreu muito. Minha família sofreu muito. E eu demorei para poder passar naquele lugar. Eu tinha que ir. Tinha que visitar alguns irmãos que moram naquele lugar. Mas eu não gostava. Converso a vocês que eu não gostava. Eu imagino Deus dizendo a mesma coisa para esse povo aqui. Vocês vão voltar ao lugar que vocês foram envergonhados. Vão voltar ao lugar que vocês sofreram. Vocês vão voltar ao lugar que vocês perderam coisas. Vocês vão voltar ao lugar que fizeram mal contra vocês. Humanamente falando, seria mais fácil pensar, Deus, muda de cidade, vamos para outra, depois a gente volta nessa. A gente tem a tendência de querer sair, de enfrentar aquilo que a gente tem que enfrentar. Porque aquilo nos feriu. Mas Deus disse, voltem. Voltem. Deus muitas vezes nos leva de volta ao lugar onde fomos quebrados, feridos, envergonhados. Não para a gente sofrer mais, mas para mostrar como a sua graça é grande para conosco. Interessante pensar nessas coisas, porque a gente se vê na história da Bíblia. E você começa a pensar, Deus, eu sei que não é fácil. Imagino para aqueles que foram naquele lugar. Coragem para recomeçar. Coragem para ver de novo. Coragem para tentar de novo. Talvez alguns de nós aqui estão vivendo lutas grandes na sua família. E tem que encarar isso de volta. Talvez alguns aqui estão vivendo problemas sérios no trabalho. E tem que encarar o chefe de novo. Talvez alguns estão pensando em problemas sérios com outras pessoas. E tem que encarar essas pessoas de frente. Talvez vivendo a situação onde as pessoas feriram você, magoaram você, e você tem que encarar de frente isso. Mas uma coisa eu aprendi com o Senhor, que obedecer a Ele é sempre melhor
do que se proteger. Obedecer à voz de Deus é sempre melhor do que se proteger. Agora, uma coisa o Senhor nos ensina, e eu aprendi isso na Mar. Quando a gente quer resolver as coisas sozinhos, do nosso jeito, a gente traz à memória todo o sofrimento. Agora, depois que Deus falou uma palavra, Deus disse o que fazer, você tem uma promessa com você. Deus estará com você nesse caminho de volta. E quando isso acontece, você não está sozinho nesse processo. E aquilo que poderia ser para você um momento de lembrança ruim, é um momento de libertação para a sua vida. Aquele lugar não é mais um lugar que traz à sua memória coisas ruins. Aquele lugar se torna um testemunho da provisão e milagre do Senhor. Aquele lugar que podia ser o lugar onde você vê tragédia, sofrimento, angústia. Se você for sozinho, sem Deus, você trazer à memória tudo que você passou. Agora, quando você vai com Deus, com a palavra que Deus te deu, agora aquele lugar se torna um lugar de testemunho para a sua vida. A Bíblia está cheia de pessoas que passaram por isso. E Deus mostrou o caminho para vencer. Obediência. Obediência. Talvez todos nós aqui tenhamos uma cidade ai em nossas vidas. Para alguns, pode ser um casamento que foi profundamente ferido por palavras, atitudes um do outro. Para outros, pode ser um ministério onde as pessoas decepcionaram uns aos outros. Talvez para alguns, uma amizade foi rompida por traição. Talvez para outros, uma decisão errada que você tomou. Talvez para alguns, uma área da sua própria vida que te causa vergonha. E a gente tem a tendência de evitar esses lugares. Porque a gente não quer reviver a dor. Mas quando Deus nos manda voltar, o propósito nunca é nos prender no passado, é nos libertar dele. Eu queria que a gente orasse nesse momento. Talvez alguns de vocês estejam vivendo um momento onde a cidade Ai ainda mexe com você, ou seja, o que você passou, o que você sentiu, o que você lembra, as suas memórias ruins, as derrotas, ainda mexem com você. Talvez você não consiga avançar na vida porque está preso a algumas coisas que passaram com você. Talvez você não consiga superar alguns traumas porque aquilo está te prendendo. Isso pode ser como se fosse a cidade de Ai, que está prendendo você. Mas Deus diz a você hoje, nesta noite, meu filho, minha filha, não tenha medo, não desanime, eu estou com você. Mas primeiro, reconheça o seu erro. Peça perdão. Se arrependa dos seus pecados. Volte o seu coração para Deus. Volte o seu coração para o Senhor. Para a palavra que Ele tem para você. E acima de tudo, queira ouvir o que Ele está falando. Porque Ele vai falar com você. Quando você vai ouvir Ele falar com você? Somente depois que você realmente se arrependeu. E quando isso acontecer, a palavra que vai vir do céu para você vai ser uma palavra libertadora. E ela vai te ajudar a encarar os seus ais da sua vida. Essa forma que Deus tem para você. Eu quero te convidar você a ficar em pé nesse momento, por favor, queridos. Quando eu vejo a história de Josué, eu entendo uma coisa linda da parte do Senhor. Josué, ou Joshua, ou Yeshua no hebraico, no grego, é Jesus. O significado dessa palavra é o Senhor salva. O Senhor salva. Jesus Cristo, Ele teve que enfrentar não um problema seu, nem um pecado seu, nem uma dor sua,
mas ele enfrentou a minha e a sua vergonha. Ele enfrentou o meu e o seu pecado. Ele enfrentou o meu e o seu erro. Ele enfrentou as nossas mazelas, o nosso orgulho. Sabe aonde? Lá na cidade de Ai, chamada Cruz. Lá na cruz, ele se entregou. Entregou por mim e por você. Ele mostrou o caminho para a restauração. É se entregar ao Senhor. Abrir o coração diante de Deus. Mas com a certeza que no terceiro dia a vitória estaria garantida. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Aquele lugar de vergonha, de pecado, de orgulho, agora já não tem mais poder sobre a vida de Jesus. Na verdade, se poderia dizer assim, não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque Jesus venceu por mim e por você. A vitória do que a gente passou já foi dada por Jesus naquela cruz. Agora o que a gente tem que fazer é desfrutar da comunhão com o Senhor, ouvir a palavra de Deus e obedecer literalmente tudo que Ele falar conosco. Porque Ele já venceu por nós. A batalha já foi vencida por nós naquela cruz. Jesus é o vencedor, Ele é o Senhor, Ele fez tudo por nós. Porque Ele quer dizer algo bom para você hoje, queridos. A sua história não termina numa cidade de Ai. Na cruz, Jesus escreveu o último dia daquilo que poderia destruir você. Ele te deu agora uma vida eterna garantida. Ele venceu por você. Ele venceu a luta por você. Ele escreveu, vai escrever seu último capítulo ainda, não acabou o seu último, só o último dia. Ele tem muito para dar a você. É isso que Ele faz por mim e por você. E o maior presente que Ele nos dá nessa noite é dizer a você, meu filho e minha filha, tenha coragem, seja forte, seja corajoso. Essa é minha e a sua parte, porque Ele faz a parte dele. Ele fala, Ele dá direção, que a gente aprenda a ouvir a voz do Senhor e seguir o que Ele está falando. E se Ele já falou, meu irmão, minha irmã, por favor, obedeça. Se Deus manda você perdoar, não demora não. Se Deus manda você restaurar, não demora não. Pare de ser orgulhoso. Pare de endurecer o seu coração. Quanto mais duro tiver você, mais distante você vai ficando do Senhor. Entenda bem isso. Quanto mais você diz, eu estou correto, eu estou certo, mais você está errado. Porque quem mais está certo não é você, é Deus. E é o que Ele fala. E quando Ele fala, Ele cumpre em nossas vidas. Talvez hoje a cidade de Ai está incomodando você. Mas hoje Ele quer mudar isso em você. Então, se hoje você quer dizer, Senhor, me ajuda a ter coragem. Me ajuda a ser forte. Me ajuda a encarar o que o Senhor mandou a gente encarar. Me ajuda a quebrar meu orgulho. Quem é crente não fica dizendo que nasceu torto, vai morrer torto. Para crente não existe isso. Então, se você quer oração, porque está vivendo momentos assim, com medo, com dúvida, com trauma no seu coração, dominando você, com ressentimento, com medo, porque sofreu tantas coisas, eu quero orar por você nesta hora. Aí onde você está mesmo, se você quer receber oração, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim. Deus, aqui estão os teus filhos que levantaram suas mãos hoje, porque reconhecem que de alguma forma, Senhor, erraram, falharam, ou tem coisas no passado que os prenderam de alguma forma.
Às vezes coisas que eles passaram, que marcaram suas vidas, suas histórias. Mas hoje eu quero pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor revelou a Josué que havia pecado, revela aos teus filhos onde eles estão errados, o que está mexendo no coração deles, o que está os magoando e ferindo, Senhor. Se for alguma coisa que eles cometeram de errado, que eles confessem os seus pecados ao Senhor. Se foi algo que fizeram para eles, que eles reconheçam que ficaram feridos e possam pedir perdão ao Senhor, e até as pessoas se for necessário. Mas que eles tenham um coração limpos e purificados diante do Senhor, restaurados, porque sem restauração, a gente não consegue ouvir a tua voz de novo com clareza. Faz isso com o teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que está cegando, que está endurecendo o coração dessas pessoas, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que a vontade do Senhor, que é restauração, que é restaurar a comunhão, seja realidade nos teus filhos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E que, acima de tudo, o Senhor volte a falar e eles consigam ouvir a voz do Senhor claramente e se posicionar não somente para ouvir a voz do Senhor, mas para obedecer a voz do Senhor. Faça isso com os teus filhos essa noite, Pai. Que eles sintam paz para tomar decisões, que tenham convicção de que o Senhor falou e possam seguir a orientação do Senhor, que possam ter coragem para enfrentar tudo aquilo que está amargurando o coração deles e possam ver o milagre do Senhor, da libertação nos seus corações. Faz isso com eles nesta noite, Pai. Quero pedir que o Senhor abençoe suas vidas, abençoe suas famílias, abençoe o trabalho do teu povo, Senhor. Abençoe as famílias do teu povo, Senhor. E guarde o coração deles para que eles não endureçam o coração deles, Pai, de forma alguma. Que eles, ao pecarem, possam reconhecer na hora os seus pecados e pedir perdão ao Senhor. Se magoaram alguém, que possam pedir perdão a essas pessoas. Que todo sentimento de justiceiro, Pai, também caia por terra em nome do Senhor, porque isso é orgulho. Que a convicção da tua vontade sempre seja maior no coração dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu, como pastor dessa igreja, eu quero liberar a bênção do Senhor de restauração sobre eles. De mudança de vida, Senhor. De vida nova mesmo, Senhor. De libertação nos seus corações. O que está amarrando, que seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Que a vida nova que há em Cristo Jesus possa dominar o coração dos teus filhos. Que eles possam viver de novidade de vida sempre. E que possam avançar, como diz o Senhor. Levanta, avança. O Senhor é com vocês. Seja assim com a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus.